Aliás, eu tô aqui, viu, Chico e Gomes? Eu tô aqui, inclusive, com uma coluna, rapaz, do UOL, viu? Do UOL. O UOL que é ligado à Folha de São Paulo. Colunista Diogo Schelp. Sabe o que ele disse aqui? Fez uma análise, né, sobre a situação da quebradeira em São Paulo. Ele disse o seguinte: a agressão a tucanos mostra que as ruas não vão derrubar Bolsonaro. Colunista do UOL. Diogo Schelp. Então aí, essa é a situação. Eles estão brigando entre si. Não está vendo, Chico? E aí quando a gente fala isso é por uma questão de coerência política. É que nem água e óleo, rapaz, não se mistura. PSDB e PT passou os anos 90 todos se digladiando. O que o PT falava do Fernando Henrique Cardoso, e aí eu não vou tirar a razão do PCO, porque é uma coisa que você não destoa. O Fernando Henrique Cardoso foi atacado de todas as formas, e atacou também, e fez também muita besteira na época, né? Tanto que não conseguiu fazer sucessor, o sucessor foi o Lula. Mas essa situação de dizer que os partidos têm que se unir em torno de, entre aspas, uma democracia, quando até outro dia estavam se digladiando, eu não sei até que ponto isso pesa a favor da esquerda ou desse movimento ou pesa contra. Porque o Bolsonaro se elegeu colocando todo mundo na mesma tábua, dizendo que os partidos eram iguais, que o PSDB e PT eram irmãos siameses. O que eles estão fazendo é justificar o discurso do Bolsonaro. E isso, para a democracia brasileira, é terrível. E por que eu falo isso? Porque o Chico me mandava, inclusive, uma mensagem, esse fim de semana, uma notícia vinculada sobre o Luiz Fux, que estaria aí estudando uma forma de brecar a candidatura a Lula a presidente da República, que aí sim seria golpe, com base na lei da ficha limpa, com um princípio, alegando um princípio da moralidade, né, com medo do exército propor uma ruptura constitucional, uma coisa absurda. Se o Lula não é condenado em segunda instância, se a justiça, né, o STF, os semideuses da República, fizeram o favor para o Lula de tirar ou de suspender ou invalidar, né, os julgamentos do Lula e transferirem para outro juízo, as regras do jogo têm que ser mantidas. O Lula tem que enfrentar as urnas, assim como o Bolsonaro também. Você está aí há um ano de uma eleição e o pessoal querendo impeachment. E aí, fazendo baderna, quebrando tudo, esbagaçando tudo, quer dizer, e aglomerando, que é o pior de tudo, né? Aglomerando, contribuindo para o genocídio, né? Como eles mesmos falam. Então, esse é o Brasil que a gente vive. Ô, Caio, e você chama a atenção por um prisma que as pessoas, se prestarem mais atenção a esse fato, vão ver que realmente é o que acontece. A gente fala sempre da batalha entre os diferentes, mas o que nós vemos no Brasil, e principalmente na política partidária, é a batalha entre os iguais. Você abordou no início do programa o fato da declaração da homossexualidade que foi assumida por Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Boa parte do que li, inclusive de pessoas que são consideradas héteros, vieram louvar a atitude do Eduardo Leite. Outra parte, fazendo análise política, diz que o Eduardo Leite, embora tenha um gesto que deveria ser louvado, ele está aproveitando um momento político para tentar tirar partido com a sua declaração. As vozes que vieram em contrário, e assim, de uma maneira bem amistosas, foram de pessoas consideradas com a mesma orientação sexual. O Jean Willis, um desse caso, e no outro que dizem que o calça apertada, que eu não sei, ele não declarou se é ou se não é, então eu preciso respeitar isso, mas que também se coloca contra a ideia e, o que é pior, com declarações homofóbicas, pessoas que sofrem da mesma crítica. Então é difícil você ter unidade
entre grupos menores. Imagine você ter unidade entre partidos que são diferentes e têm interesses completamente díspares. Eu quero chamar a atenção que o Eduardo Leite é do mesmo partido que o João Dória. Então, há uma disputa intestina, há uma disputa orgânica interna entre esses dois, que fará com que, caso o partido resolva realmente participar, eu ainda tenho dúvidas da eleição presidencial, já sairá dividido em virtude dessa luta fratricida que acontece entre essas duas pessoas. Portanto, eu vejo com muita dificuldade uma proposição de união entre os espectros ideológicos, união da esquerda, por exemplo. Eu tenho dificuldades de enxergar isso, pelo menos num curto horizonte. E isso... O próprio Ciro já rechaça isso, né, o Ciro Gomes? Perfeitamente, né? E tem sido veemente nas suas aparições e nas suas acusações. E vejo, portanto, Caio, com muita dificuldade você formar candidatura para enfrentar uma candidatura cuja tendência é pacificar as questões na direita. E isso tem facilitado o caminho de Bolsonaro e tem dificultado sobremaneira a existência, ou só o que eu estou dizendo, a existência de prováveis candidaturas pela esquerda. Agora, Caio, tem um detalhe que também nos chama a atenção, que é os que, em tese, combatem a homofobia, quando em alguns momentos têm a possibilidade, a oportunidade de estarem marcando um gol, vamos dizer assim, contra esse combate à homofobia, demonstram que são mais homofóbicos do que o maior dos homofóbicos. O caso de Jean Willis, que inclusive chamou o colega de bicha. Quer dizer, bicha é uma expressão completamente pejorativa e ele o chamou. Sim. Ou seja, só é bem aceito aqueles que fazem parte do mesmo pensamento ideológico dele, né? Então é extremamente complicado como essas pessoas que dizem defender, né, a causa, fazem isso. Observe que uma parcela significativa de pessoas que são homossexuais gostam, adoram, idolatram Che Guevara, que eu gosto, inclusive, de Che Guevara, que era exterminador de homossexual. Então, vai entender o comportamento da nossa sociedade. Olha, uma classe que defende, que aprova, né, o comportamento, Che Guevara não está mais aqui, que o coloca como referência alguém que mandava assassinar friamente aqueles que se encontravam na condição deles nos dias de hoje. Não dá para entender, Caio. Você sabe como é que se explica isso? Freud tem explicação para isso? Não, negativo. É que nem mas quando a gente fala das incoerências, o pessoal acha que a gente está advogando contra, aquela coisa toda. E não é verdade, a gente está colocando para a população, para o ouvinte que nos escuta, e que tem esse poder de refletir as situações, as incoerências dos discursos. Que a briga é pelo poder. Pelo poder. Tem essa questão de defesa de democracia. Onde é que existe democracia no país? Né? Será que você, que tem menos poder aquisitivo, tem as mesmas oportunidades de que alguém que financeiramente é mais abastado? O presidente do PCdoB em Alagoinhas me disse com todas as palavras: não queremos mais aliança. Não queremos mais aliança nas próximas eleições. O presidente do PCdoB em Alagoinhas me disse: não queremos. Vai governar sozinho? Mais aliança. E estava sábado no movimento contra Bolsonaro em Alagoinhas. Mas o PCdoB sempre tem esse discurso, né? E acaba morrendo nos braços do PT. O Pedro Marcelino, aliás, cá para nós, deveria tomar até mais cuidado do que fala, que a derrocada do Pedro Marcelino, do que ele já foi e porque ele já é agora, é uma coisa que é preocupante. Se o PCdoB não tomar cuidado, some.
Você vê, dentro do PCdoB, o segundo mais votado é o Adelso Filho, assessor técnico do Sintraf, né? Deram muita sorte, ficou da Jusce Cardoso, ficou como suplente. Pego aí uma vaga, claro, com a ajuda e capital político do Radiovaldo Costa, que ninguém nega isso. Agora, ela tem o valor dela. Obviamente, ela demonstrando o trabalho dela, ela vai criar o próprio capital político dela. Mas que o apoio do Radiovaldo Costa foi determinante para a eleição de um único representante do PCdoB, não tenha dúvida disso. Então, vai a reboque do PT, não tem para onde correr. Entendeu? A verdade é essa. Caio Pimenta. Caio, a exemplo do que nós estamos falando, eu li recentemente nas redes sociais uma interpelação, digamos assim, de Hilton Coelho, que é representante do PSOL na Bahia, contra o governador Rui Costa. Ouça bem. Verdade. Pedi e a Justiça da Bahia acatou. Rui Costa vai ter que explicar projeto de lei apressado para vender terrenos de importância histórica, social e urbanísticas na Bahia e que devem somar mais de R$1 bilhão. A Semineto precisa se esforçar para alguma coisa? Mas o governador Rui Costa tem a seu favor essa situação aí do cumpridor de promessas, né? O Rui Costa, né, ele vive nessa situação. Agora, esse problema da construção da ponte? Não, a ponte de Ilhéus, né? A ponte de Ilhéus ele construiu. A de Itaparica é mais complicado. Aí, rapaz, só o sucessor e olhe lá. Mas a questão é que essa questão da venda dos terrenos foi, inclusive, bastante contestada. Nós falamos aqui no programa. Foi o caso, inclusive, daquele colégio, né, na Vitória, bairro Nobre, que o governo, os alunos ficaram, inclusive, dentro da unidade, desligaram luz, fecharam o torneio, uma coisa terrível, coisa mesmo de ditadura mesmo. E aí que a gente fala das incoerências, né, tiraram os meninos de lá, né, como se fossem realmente opositores políticos, né, da época da ditadura, né, para vender. E aí fizeram uma seleção realmente de vendas de terrenos, de patrimônio público. Inclusive o Palácio dos Esportes está no meio, viu, Gomes? O Palácio dos Esportes está no meio. Né? Ali o terreno em Aramari também, pelo visto, também está no meio. Aquela fazenda que pertenceu à IBDA. Mas o argumento justifica, Caio. Ele ia construir um conjunto habitacional para o servidor público. Agora, qual o servidor público que tem condições financeiras de adquirir um terreno, um imóvel tão valorizado em uma área dessa? Aí é que a gente precisa saber, né? Somente aqueles que estão no governo com ele, que ele nomina de servidores públicos, quando na realidade não são.